Olá! O fenômeno religioso é sempre surpreendente. E para explorar um pouco dessa riqueza, nós vamos conversar hoje com o professor Pedro Vasconcelos. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Jorge. O nosso tema hoje é nada mais, nada menos do que o pai de todos os crentes. Então... Abraão. É. Abraão, o judeu, o cristão e o muçulmano. Ah, ele tem as três vertentes, pelo menos. Ele foi pelo menos judaizado, cristianizado e islamizado. E como foi isso? É um processo muito longo, complexo, tenso, né? Ora, o ponto de partida, curiosamente, é a figura de alguém que não é nem judeu, nem cristão, nem muçulmano. Ele era o quê? É oriundo da Babilônia. Quer dizer, é um babilônio que sai, de acordo com a tradição bíblica, que é a mais antiga, né, a Bíblia hebraica, sai de Ur, da Caldeia, Babilônia, e se dirige para a terra de Canaã, e ali lança as bases, começa a praticar os ritos e a se envolver com aquele que vai ser mais à frente chamado de Deus de Israel. E por que ele saiu? As diversas tradições vão interpretar essa saída de formas muito diversas, né? Por exemplo, a tradição muçulmana entenderá que Abraão se deu conta de que a sua família e sua gente cultuavam deuses falsos, ídolos. E garante essa mesma tradição que Abraão foi preservado dessa contaminação, desse risco, rompe com a família e se dirige ao encontro do Senhor, ou vai para onde o Senhor lhe apontar. Ele rompe com a grande família, ele foi com a mulher dele. Com a pequena família dele, mas rompe com o pai. Na tradição muçulmana se descreve um conflito que ele tem diretamente com o pai dele. Sei. Era alguma coisa que já na tradição judaica pós-bíblica se falava. Mas então na Bíblia vamos começar pela ordem cronológica, que seria judaica, cristã e muçulmana. Exatamente. Pelo judaísmo. Pelo judaísmo, nós temos uma cena famosa em que Deus chama Abraão, vai para o lugar onde eu te indicar. E deixa a tua família. Deixa a tua terra, a casa do teu pai, e vai para onde eu te indicar, eu vou te fazer um grande povo. Né? Capítulo 12, um texto que vai ter uma sina muito importante com desdobramentos nas outras tradições religiosas também. Capítulo 12 do Gênesis. Do Gênesis, exatamente. Então, exatamente por esse inusitado, né, de Abraão ouvir, identificar a voz de Deus e atender a um chamado sem saber para onde vai, né, isso causou espécie, isso surpreendeu e suscitou nas diversas gerações a pergunta: como foi possível isso? Por que ele fez isso? Que sentido isso teve? E também romper com a terra, com a casa dos seus pais. Exatamente. É uma loucura isso. Exatamente. Ou seja, assumir uma postura nômade, né? E o nomadismo entendido aqui não apenas como resultado de necessidades prementes colocadas pela precariedade das condições de vida, mas um nomadismo que é assumido com valor religioso. Então, e de uma certa forma individual também, porque nômades eram tribos, não era, em geral não eram indivíduos. Se bem que quando o texto fala de Abraão, ele está pensando na família do Abraão. Pessoal dele. Na família mais nuclear dele, né? Sim. Então o sobrinho vai junto, a mulher, vem a escrava, né, os animais, aí daí a pouco já vão dizer que os textos vão dizer que Abraão era muito rico, tinha muitas propriedades, isso que não condiz muito com a vida de um nômade. Né? Mas essa saída de Abraão da Caldeia para ir para Canaã, né, a gente pode dizer que é o ponto de partida, né, para inúmeros desdobramentos que a figura de Abraão vai receber,
né, no interior do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Principalmente... teria sido quando, mais ou menos? Em que data, mais ou menos, a tradição situa esse gesto inaugural? Então, a tradição situa isso quase no início do segundo milênio antes da nossa era, o que, do ponto de vista histórico, é bastante discutível. Seria o quê? 1850. É muito, né? Muito longe, é muito longe. Mas aí importa pouco, né? A exatidão cronológica. Importa até levar em conta algo que o próprio Eliade destaca em alguns dos seus trabalhos, né? Quem era Eliade? Mircea Eliade, um grande historiador das religiões, né? Romeno. Exato. Ele diz que os relatos mitológicos, os relatos fundantes, normalmente se situam num tempo ancestral. Sim. Né? Num tempo primordial que foge da nossa cronologia. Datação exatamente. Histórica. Então, o momento em que isso terá acontecido é muito pouco importante. O que importa é que daí se desencadeou todo um processo de múltiplas frentes. E nem existia a Bíblia propriamente nesse tempo? Seguramente não. Não. Seguramente não. Nós teremos a confecção dos relatos sobre Abraão, especialmente entre os capítulos 12 e 25 do Gênesis, ali para o final. O fecho disso deve ser lá no final do século V, antes da nossa era. O fecho escrito. Isso, o fecho escrito. Ou seja, você terá tradições sobre Abraão que circularão, que serão transmitidas oralmente, eventualmente serão escritas, mas essas escritas se perderam. Tá. E, em um certo momento, uma cristalização dessas narrativas nesses 14 capítulos. E essa figura, então, que característica principal ele assume para o judaísmo? Então, fundamentalmente, esse traço que a gente acabou de mencionar, quer dizer, alguém que ouve a voz de Deus, assume esse caminho nômade, né, por fidelidade ou atendendo ao chamado de Deus. E um outro dado fundamental é o dado da promessa que Deus faz quando o chama: vou te fazer um grande povo, vou te dar uma descendência. Esse tema terá vida longa no judaísmo e nas outras duas grandes religiões abrâmicas por conta da ideia do povo que surge a partir da figura de Abraão. Um tema... É um povo judeu que surge a partir de um estrangeiro. Exatamente. Então, mas ao mesmo isso significa que Abraão vai se tornar judeu, né? É o pai dos judeus. Né? Então, é um babilônio que é pai dos judeus. Exatamente. Depois a gente vai ter o babilônio que será cristianizado Sei. E será islamizado. Tá. Né? Mas nesse primeiro momento a ideia de que Abraão ouve a voz de Deus, faz o percurso, meio sem saber para onde vai, deixa suas marcas, no capítulo 12, é importante nesse sentido, no capítulo do Gênesis ainda, quando ele diz que Abraão para nos lugares sagrados da terra de Canaã, Betel, Siquém, e ali ele invoca, né, o Deus que o chamou. Ou seja, vai deixando suas marcas religiosas. Ele faz uma estela, uma... Constrói altar, na verdade pega uma pedra, né, e transforma em altar e coisas semelhantes. Essas coisas não existem hoje. Não, são coisas muito residuais, né? São coisas muito residuais. Mas, por exemplo... Mas Siquém existe. Sim, Betel, os locais existem, mas as referências materiais, muito difícil, né? Tá. Que isso tenha sobrevivido. Tá. Então, e aí o tema do povo. Né? O tema de que Abraão suscita uma descendência e dessa descendência se forma um povo. O que vai fazer com que as gerações seguintes queiram identificar-se como sendo filhos e filhas de Abraão. O Novo Testamento, para fazer uma referência ao cristianismo, o Novo Testamento começa dizendo, no Evangelho segundo Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sei. Já a categoria filho de Abraão já ganhou um realce, um destaque, uma relevância, a tal ponto que na hora de apresentar Jesus, será necessário dizer que ele é filho de Abraão. E o mesmo vai acontecer nas tradições islâmicas no que diz respeito ao profeta Mohammed. Ele também é filho de Abraão. Mas Jesus era filho de Abraão. Em que sentido? Quer dizer, dizia-se que ele era descendente de Abraão.
Quer dizer, para reforçar o judaísmo de Jesus? Para dizer que a matriz de Jesus é o judaísmo. Sei. Né? Para entender que Mateus diga que Jesus é filho de Abraão, é necessário levar em conta que existem vários textos no Novo Testamento, e não só Mateus, que discutem o que significa isso, ser filho de Abraão ou não. Né? Tá. Então, o primeiro, do ponto de vista cronológico, a colocar essa questão é Paulo. Paulo, na carta aos Gálatas, ele discute quem é que efetivamente é filho de Abraão. Quem descende, em termos sanguíneos, de Abraão, ou quem tem a mesma postura que Abraão teve. Tá. Então, para Paulo é muito importante uma passagem do Gênesis que diz que Abraão acreditou no que Deus lhe disse. E isso lhe foi imputado em justiça. Exatamente. E Paulo conclui: portanto, aqueles que são pela fé são filhos de Abraão. Não necessariamente é a pertença em termos sanguíneos que define a filiação abraâmica, mas adotar a postura que ele Que é bem típico de Paulo. Ele já estava rompendo com a ideia sanguínea para a ideia moral, para a ideia da atitude. Ou seja, ele tem uma concepção de judaísmo que amplia, né, o alcance. Étnica. Exatamente, exatamente. Ele vai falar na carta aos Romanos que a circuncisão que importa é a circuncisão do coração. Tá. E o que é a circuncisão do coração para Paulo? Significa colocar a vida, porque o coração para a mentalidade semita designa as intenções, as motivações, os quereres, as vontades, a inteligência. Então, colocar tudo isso em sintonia com Deus. Ou seja, adotar nesse sentido a postura de Abraão, que se comprometeu vitalmente, né, com aquilo que Deus lhe solicitara. Né? Então, potencialmente, todas as pessoas podem ser, né, filhas de Abraão. Né? Num outro momento dessa mesma carta aos Gálatas, Paulo vai discutir não a filiação abraâmica apenas, mas vai introduzir o tema das mães. Então não basta ser filho de Abraão, o pai, mas é importante saber de que mãe nós somos filhos. Porque Abraão, segundo a Escritura, teve duas mulheres com as quais ele teve filhos. A Sara, que era sua esposa, e a Agar, que era sua escrava. E de Sara nasceu Isaac, e de Agar nasceu Ismael. Né? E aí Paulo vai dizer, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos da escrava ou somos filhos da livre? E ele vai ter uma argumentação bastante complicada para dizer que as pessoas que são apegadas aos preceitos da lei, às rubricas da lei... São 313. Na época, pelo menos, ainda não estava, isso não consignado. Estava fechado ainda. Sei. De toda maneira, quem se apega a essas rubricas é filho da escrava. Pode até ser filho de Abraão, mas é filho de Abraão com a escrava. Enquanto o que importa é ser filho de Abraão com a livre. E ele entende que essa possibilidade de se tornar filho de Abraão na perspectiva da livre, da Sara, é colocada para todas as pessoas. E tem mais uma coisa que eu não sei se explora, irmão de Isaac, que significa risada. Ele é filho da alegria também, né? Também. E, no entanto, o Paulo explora isso no sentido de depreciar Ismael. Sei. Porque Ismael é o mais velho e tripudia sobre o irmão mais novo. Ah, tá. Essa é então a antiguidade não vale. Pois é, nesse caso não. O primogênito, que é Ismael, né, é colocado em segundo plano, é depreciado. Mas isso vai ser explorado justamente na tradição islâmica. Tá, mas tem uma coisa curiosa, quer dizer, com um olhar moderno, os judeus são descendentes de um iraquiano. São as ironias da história, né? Pois é. Exatamente. Tá. E os árabes também. Os árabes também. Os árabes também, porque eles se apresentam como filhos de Ismael. Então como é que é Portanto, com os árabes? Filhos de Abraão. Mas se me permite, ainda no âmbito do Novo Testamento, há um outro texto em que a problemática referida aos filhos de Abraão ganha uma tensão muito grande, que é
o texto do capítulo 8 do Evangelho segundo João. Esse texto é escrito, muito provavelmente, num ambiente em que o grupo seguidor de Jesus, em conflito com as autoridades da sinagoga, tinha sido banido dessa mesma sinagoga. Portanto, era um grupo dissidente que já tinha sido deixado, colocado à margem e que precisava repensar a sua identidade religiosa a partir dessa nova condição, né, de quebra dos vínculos com a instituição já estabelecida, que também estava em processos aí de reformulação. Então, nesse contexto, o texto joanino assume uma dureza particular na medida em que ele desapropria os judeus, digamos assim, dessa sua filiação abraâmica. O texto vai sendo conduzido no sentido de dizer, é Jesus que diz, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. É pesado, né? É pesado. É João 8,44. Mas para chegar a dizer que os judeus são filhos do diabo, e você pode imaginar o efeito que isso teve, né, na história do cristianismo e o antissemitismo e tudo mais, né? Mas para chegar a dizer isso, o texto tem que desqualificar os judeus no sentido de que eles não são vistos mais como filhos de Abraão. Por quê? Porque traíram quem? Porque, no fim das contas, o próprio texto vai dizer, Abraão me viu. Jesus diz, Abraão viu o meu dia, antecipadamente ele me viu, ele se alegrou comigo, e vocês não se alegram com aquilo que foi o motivo da alegria de Abraão. Então vocês não são filhos de Abraão. Além disso, vocês não fazem aquilo que Abraão faz. Vocês fazem a obra do pai de vocês. E aí quando eles perguntam, mas que pai é esse do qual você está falando? Vocês são filhos do diabo. Uma briga que deu. Exatamente. É importante levar em conta que o texto tem uma ambientação que faz compreender, né, a dureza das palavras, né? É importante, obviamente, não absolutizá-las. Não é contra os judeus. É uma questão circunstancial. Contra aquele grupo ali específico. Na medida em que o texto entra no Novo Testamento, né, vai ter uma vida longa, né, com efeitos desastrosos que a gente conhece bem. Né? E também, então, no islamismo? No caso do islamismo... Que foi posterior, quer dizer, o islamismo apareceu em que... Século VII. Século VII, depois já de da Cristo. nossa era. No caso do islamismo, há vários elementos interessantes a se levar em conta. Primeiro, que o texto do Gênesis, da Bíblia hebraica, diz que quando Ismael foi expulso com sua mãe, a escrava Agar, eles foram na direção do que hoje nós chamamos de Arábia. Sim. Ou seja, a própria Bíblia hebraica, né, aponta que quando Ismael some no horizonte, ele some naquela direção. Por outro lado, parênteses, é curioso que o texto também indica que quando Abraão morreu, Ismael ajudou a enterrar. Ou seja, de alguma maneira, o Ismael foi avisado, voltou às pressas para sepultar o pai. De toda forma, Ismael vai para aquela direção. Né? Que Ismael esteja associado com a Arábia, o próprio Paulo já sabe disso, porque na sua carta aos Gálatas ele associa Agar e Arábia. Sim. Né? Por outro lado, são conhecidas notícias anteriores ao islamismo que falam dos árabes como filhos de Ismael. Então, quer dizer, há uma convergência nas informações, sejam aquelas que vêm da Bíblia hebraica, do Novo Testamento e de tradições árabes pré-islâmicas. Tá. Né? E eu dizia a você agora há pouco, há um historiador, né, muçulmano que escreveu uma vida de Mohammed, uns 100 anos após a morte dele, apresentando-o com uma genealogia semelhante a Mateus em relação a Jesus, e também o profeta Mohammed é apresentado como filho de Abraão. Só uma coisinha, a expressão Mohammed, o nome Mohammed é preferido a Maomé. Isso. Por quê? Isso. Bem, se respeita melhor a pronúncia do nome. Tá. E por alguma razão que me agora foge, a palavra Maomé é entendida como uma corrupção do termo pejorativo. Mohammed. Exato, tem um tom pejorativo, Tá bom. assim é sentido. Né?
Então, há tradições pré-islâmicas falando, não é, dos árabes como filhos de Abraão. Agora, muito mais importante que De isso... Ismael. E de Ismael, claro. Muito mais importante que isso é que na tradição islâmica, Ismael não é expulso da casa de Abraão. Abraão caminha, viaja com Ismael até Meca e lança os fundamentos do santuário, que hoje é conhecido com o nome de Caaba. Que já existia antes do profeta Muhammad. Mas exatamente, aí você tem. Então qual é a origem? Tá. De acordo com o islamismo, esse santuário foi fundado por Abraão e Ismael. Durante o período entre Abraão e Ismael, esse tempo primordial, que fala o Eliade, e o profeta, houve uma corrupção daquilo que era chamado, e é chamado no Alcorão de a religião de Abraão, que era uma religião monoteísta. Tá. Começaram a adorar ídolos. Exatamente. Então, a missão do profeta é entendida como a de restaurar a religião de Abraão. Tá certo. Essa é a leitura que a tradição islâmica faz dessa personagem. Então, Abraão e Ismael vêm até a Arábia, lançam os fundamentos da Caaba. Portanto, o profeta não é um inaugurador. Ele é um restaurador da religião de Abraão. Tá. Nesse sentido, o peso que Abraão tem no Alcorão, pelo menos na minha avaliação, é comparativamente, em termos de densidade, é maior do que no Novo Testamento. Tá. Porque o Alcorão vai dizer que Abraão foi o primeiro muçulmano. Tá. E aí, levando em conta que um dos sentidos da palavra Islã é submissão. Então, Abraão foi o primeiro submisso, né, absolutamente submisso à vontade de Deus. Nesse sentido, ele é protótipo, ele é modelo exemplar do muçulmano. E, inclusive, acrescento esse dado que a mim chama muita atenção. Para o muçulmano, a expressão mais clara de que Abraão foi efetivamente esse submisso incondicional à vontade de Deus, a mostra mais clara disso é o famoso texto do sacrifício do filho. Tá. Né? Que na Bíblia hebraica é Isaac, mas na tradição muçulmana é Ismael. É Ismael. E aí veja que coisa curiosa. Para a tradição judaica, embora o texto bíblico não diga explicitamente, né, a oferta que Abraão iria fazer do seu filho teria ocorrido no monte onde mais tarde seria construído o Templo de Jerusalém, o Monte Moriá. Na tradição muçulmana, primeiro não foi Isaac que foi oferecido, foi Ismael. E esse rito, esse momento dramático, terrível da vida de Abraão, não acontece em Jerusalém, acontece nos arredores de Meca. Tá. Numa localidade, há uma dúvida na tradição muçulmana se teria sido numa localidade chamada Mina ou num monte chamado Al-Marwa. De toda maneira, na Arábia. Tá. E de tal maneira esse evento é importante ao mostrar a submissão não só de Abraão, mas também do filho, porque na narrativa do Alcorão, o filho tem absoluta consciência de que ele vai ser morto. Diferentemente do texto bíblico, em que Abraão, de alguma maneira, oculta do filho que ele vai ser a vítima. Exatamente. Na tradição muçulmana, ecoando desdobramentos já no interior do judaísmo, o próprio filho declara sua submissão à vontade de Deus. Porque o pai diz, no Alcorão se diz que Abraão falou para o filho, eu sonhei que estava oferecendo você em sacrifício. Isso são textos fora do Corão. Não, está no Corão. Está no Corão. Tá Surata 37. Tá. E então ele diz, eu sonhei que estava oferecendo você em sacrifício. E a resposta do filho é, faça o que Deus te mandou. Ai, rapaz. Exatamente. Há textos na tradição judaica, fora da Bíblia, que já apontam nessa direção. Tá. O filho, que aí no caso é Isaac, né, diz, pai, amarra-me bem para que eu não te dê patadas e com isso eu passe por desobediente e deixe de herdar aquilo que está reservado para mim.
Sei. Isso está num texto judeu pós-bíblico. Sei. Essa mesma tradição encontra-se no Alcorão, em que o filho diz: faze o que Deus te determinou. Então, o pai e o filho absolutamente submissos à vontade de Deus. Ou seja, eles encarnam, né, com a maior radicalidade possível, que se possa imaginar, né, esse ideal da submissão, de conformar a vida de maneira absoluta à vontade de Deus. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso programa. Vamos ao fim de Abraão. Ele morreu onde, afinal? Ele morre na terra de Canaã. Na terra de Canaã. Onde é hoje Jerusalém? Onde é Hebrom. Onde é Hebrom. E tem um lugar ali importante, que inclusive é disputado hoje entre judeus e palestinos. É o lugar onde, pela tradição, estaria o túmulo de Abraão. Mas ele foi levado aos céus ou ele ficou enterrado? Não, está enterrado. Está enterrado junto, ali perto da sua mulher, a Sara. Sei. E isso ali é próximo de Jerusalém? É perto, é um pouco ao sul de Jerusalém. E como é que é? Lá é objeto, é alvo de peregrinações também? É um lugar de visita. Há tradições que estão presentes nas 3 religiões, dando conta de que Deus, quando criou o mundo, estava ali. Né? Estava naquela localidade. A terra da qual o ser humano teria sido feito era a terra daquele local. Né? Então, em torno do túmulo de Abraão, sim, se desenvolveu também toda uma rica tradição, narrativas, mitos. Né? E isso ajuda a entender também disputas que em torno desse lugar ali na esplanada em Jerusalém, a esplanada dos templos, o que aconteceu? Das mesquitas. O que aconteceu ali? Ali, bem, antes nós tínhamos o templo judeu de Jerusalém. Tá. Né? E agora que esse lugar está ocupado pelas mesquitas muçulmanas, né? Essas mesquitas estão ali no sentido de marcar que foi ali que o profeta Mohammed foi elevado ao céu. Tá bom. Né? E teve uma visão dos vários profetas que o precederam, Jesus, Moisés, Abraão, etc. Só não viu a Deus. Afinal de contas, a Deus não se vê. Pedro, agradeço a tua lição. Foi um prazer. E você fique conosco. Até a próxima.